E aí a gente vai começar. Ana, tudo bem, Ana? Bom dia. Bom dia, paz. Já tá acordou animada? Tô animada para lavar essa louça aqui. Misericristo. Mas vamos lá. Gente, à medida que o pessoal for entrando aí, a gente vai conectando, mas já vamos começar aqui, para não atrasar muito, temos bastante coisas hoje para conversar. Mas vamos lá. Nós falamos um pouco sobre as características relevantes do discipulado, já vimos falando sobre isso, e semana passada nós falamos da morte do eu, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a obediência, né? A, é uma característica, é um aspecto relevante do discipulado, né? Que é a obediência. Vamos dar uma lida aí nesse texto de João 14, 15. Vamos? Vamos ver o que diz a Bíblia, né? João 14, 15. Bem, na minha versão está assim, ó. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Então, é uma característica que evidencia, né, que de fato nós somos os discípulos de Jesus quando nós o obedecemos, quando a gente entende que obedecer os mandamentos e a vontade e a voz de Deus, ele é mais importante do que sacrificar, do que sacrifício. Porque o Senhor, ele obedecer é melhor do que sacrificar. Então, é o que aconteceu lá com Saul, né? O Saul foi lá e Deus tinha dado uma ordem para ele, e ele inventou de uma moda lá de, de querer, não vou matar os cordeiros aqui, não, que eu vou sacrificar para o Senhor. Mas Deus tinha falado para matar tudo. Aí o Samuel disse, obedecer é melhor que sacrificar. Então, essa é a grande questão. O Davi também, lá no Salmo 51, ele vai dizer que, que se fosse sacrifício, fosse uma questão de sacrifício, ele o daria. Mas ele sabia que o Senhor requeriria dele ali, que estava requerendo dele, era obediência, coisa que ele não tinha feito. Ele não tinha obedecido ao Senhor. Então, assim, nós temos que ter esta compreensão. Jesus também disse que vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, né? Então, assim, você precisa obedecer a ordem de Jesus, a gente precisa obedecer a, a aquilo que o Senhor coloca para nós. Então, a obediência é característica essencial, é um aspecto relevantíssimo para o discípulo, né? Então, assim, nós não podemos esquecer disso. Então, assim, a obediência é o primeiro distintivo do discípulo. Devemos obedecer a Deus porque Ele é o nosso Senhor e soberano do universo. E nossa obediência é a única resposta aceitável diante de quem Ele é. Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Foi o texto que nós lemos, João 14, 15. Somente os que obedecem à palavra de Deus demonstram o seu amor por Ele. O seu amor por Cristo fez com que você obedecesse à ordem dele de arrepender-se e segui-lo. O seu batismo, que ilustrou a morte de si mesmo e a entronização de Cristo como Senhor da sua vida, foi mais um passo de obediência. Né? Romanos 6, 3, 4. A vida cristã, em suma, é uma peregrinação contínua de obediência. Em Romanos 6, 3 e 4, vai dizer assim: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nós nos batizamos, nós aceitamos a ordem de arrepender, de segui-lo, o batismo, tudo isso demonstra obediência. Então, assim, a vida cristã é uma peregrinação contínua de obediência.
Então, a gente não pode entender a vida cristã como algo que não tem não tem ordenança, ou não tem mandamentos, ou que não tenha algo que nós temos que obedecer. A vida cristã, ela pressupõe obediência, era uma peregrinação contínua para a obediência. Então, deixa eu só receber aqui o cliente que está chegando, que é o Rafael, que assim, comprometer-se vou pegar aqui um cafezinho aqui. Obrigado, meu amor. Ô, Jesus Cristo amado. Eu lhe amo. Comprometer-se é ligar-se a uma pessoa, a um ideal ou a um alvo, não importando as consequências. Seu compromisso é um voto de estar. Ué, eu não aceitei? Pronto. Seu compromisso é um voto de estar unido a Cristo, tornando-se um com Ele. Colocar o futuro e a própria vida nas mãos dele, na mão dele. Paulo pede aos seguidores de Cristo que se ofereçam, Romanos 12:1, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A maioria dos cristãos quer obedecer à palavra de Deus, mas querer não é suficiente. Querer, dizer, o querer é uma emoção e oscila com os sentimentos. Os discípulos devem decidir obedecer à palavra de Deus. Ou seja, o que nós enfatizamos aqui? Que querer obedecer não é o que a Bíblia chama a gente. A Bíblia chama para nós para uma decisão em obedecer. Nós precisamos decidir caminhar pela obediência à palavra de Deus. É uma decisão. É aquilo que Paulo diz quando ele diz que, que ele pega e leva cativo a sua mente, né, a cruz, né, de Cristo. Ou seja, querer muitas vezes não vai querer, porque é uma emoção que oscila. Muitas vezes você quer, outras vezes você não quer. Mas quando nós temos o entendimento que precisamos, que é uma decisão, e eu preciso não só querer, mas eu preciso decidir, colocar como objetivo na minha vida. É como é, fazer academia. Não adianta, eu queria tanto fazer academia. Não, você tem que decidir caminhar com suas próprias pernas, ir até a academia, fazer a sua matrícula e tal, tal, tal. Pronto. Não adianta só querer fazer. Você precisa tomar uma decisão que te leve a, de fato, a exercer aquilo que você está querendo. Obedecer a Deus é a mesma coisa. Eu e você, nós não podemos falar, eu gostaria tanto de obedecer a Deus. Tal. Não, você precisa decidir isso e colocar todo o seu ser, tudo aquilo que você é, toda a sua vida, tudo aquilo que você tem nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua, eu não faço nada. Então, assim, eu vou me colocar nessa posição. Né? Eu vou me colocar diante dessa circunstância, porque eu preciso obedecer. Não é opcional obedecer a Cristo. Essa é uma questão que muitas vezes pega até meio pesado, porque a gente fala assim, não é opcional. E de fato não é. É uma decisão. Ou segue ou não segue. Né? Ou você é um discípulo, ou você simplesmente não é um discípulo. É simples assim. É incrível isso, porque a gente não consegue. Eu não consigo, por exemplo, maquiar um negócio. Eu gosto de falar, não importa. Não importa, assim. Não importa como que você vive a sua vida na semana, não importa se você é discípulo, você obedece a palavra de Deus por obediência à palavra de Deus e não ao que o pastor está falando. E a palavra de Deus diz que você tem que ter um caráter diferente, uma vida diferente. Você precisa amar a Deus, você precisa amar o teu próximo, você precisa ter uma conduta de vida que reflita ao Senhor. Então não é opcional. O Niel pode até ser o cara que propõe algumas opções.
gosta da palavra orientativa e não o que o Niel faz muitas vezes na igreja não é aquilo que nós ouvimos na sexta-feira, o que eu esteve comigo lá na Batista, o pastor falando para o outro pastor, mas a declaração de fé, a declaração doutrinária da Batista, ela é orientativa, ela não é normativa. Perfeito? Né? Eu gosto muito dessa ideia de, naquilo que se refere às nossas práticas, que não vai ferir os princípios bíblicos. Por exemplo, a discussão lá era calvinismo e arminianismo. É calvinista ou arminiano? Tipo assim, não dá para definir. A Bíblia a Bíblia, né, até fora de contexto, a Bíblia não trabalha essa questão. Calvino e Armínio vieram 1500 e outros 1600. Então, assim, nesse aspecto, é orientativo qualquer documento que a igreja fizer. Por quê? Porque a pessoa não é obrigada a ser calvinista ou arminiano. Nós tivemos a prova lá, não. A pessoa não é obrigada a ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista ou amilenista. Né? Embora a igreja possa ser e ter um direcionamento mais para um dos lados, ela não é obrigada. Então, isso, nesse caso, é orientativo. A igreja não precisa seguir a liturgia, a comunidade do Calvário em Indaiatuba não precisa seguir a liturgia da comunidade do Calvário em Francisco Morato. É orientativo, beleza? Mas naquilo que é a palavra de Deus, não tem orientativo, não é opcional. O que Jesus mandou. Pronto, acabou. Não tem muito o que fazer. Quer ser discípulo? Se nós quisermos ser discípulos de Jesus de verdade, o que ele ordenou está ordenado. A gente não tem como falar, isso que Jesus deu uma possibilidade. Ele deu uma possibilidade. Qual? Ou você é meu discípulo ou não é. O que você vai querer? Isso ele deu a escolha. Mas a partir do momento em que nós entendemos o chamado, Jesus nos chamou, ele tem um ideal, ele tem um alvo, o evangelho tem um ideal, ele tem um alvo, e ele requer de mim e de você que a gente não se importe com as consequências. Então, sim, quando a gente se torna discípulo, de fato, nós queremos ser discípulo de Jesus, acabou a nossa opção. É discípulo? Precisa obedecer a palavra de Deus. Mas a pessoa está na igreja e não é discípulo. Ela é obrigada? Não. Não. Ela não é discípulo. Ela pode continuar na igreja, pode continuar ali participando, pode participar da comunhão, mas ela não é discípulo de Cristo. Então, ela não precisa obedecer a palavra de Deus. O nosso esforço é que ela se torne um discípulo ou uma discípula para viver de fato de acordo com a palavra de Deus. Agora é nós que decidimos isso, se nós queremos ser discípulos ou não. Porque à medida que eu decido que quero ser discípulo e que eu obedeci ao chamado de ser discípulo, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Sem nenhum tipo de reservas. Ficou claro isso para vocês aqui? Alguém tem algum comentário para fazer? Pode fazer. Alguém pode abrir, então, para nós aí Lucas 10, 25, 29? Ou não sei como que está o que aí. Se o que eu tiver, abre aí, que para nós, lê para nós. Lucas 10, 25 ao 29. Não sei como que tá, se você está conseguindo. Vou abrir aqui, calma aí. Tranquilo. Nós esperamos. Lucas 10. 25 ao 29. Aí? Oi? Estão me ouvindo? Estamos. Sim, né? Amém. Eu vou ler na linguagem de hoje, já está mais próximo aqui de minha a versão. Lucas 10,
Do 25 ao 29. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Pronto. Só até aqui mesmo. Essa é a questão. Vamos. Até o 29. Só essas duas perguntas, né? O mestre da lei, ele faz duas perguntas dentro desse texto. Nós vamos fazer uma análise aqui. Nós vamos fazer uma análise aqui com o texto. É isso mesmo. A pergunta, primeira pergunta: o que preciso fazer? Foi o primeiro erro do mestre da lei. Por quê? Porque a resposta ele já conhecia. A resposta qual era? Obedeça ao mandamento que você já conhece. Não fique perguntando, faça. O primeiro erro é esse, ele já conhecia, e nós também. Essa é a grande questão. O que preciso fazer? A pergunta. Para ter vida eterna. Jesus respondeu para ele: como que você lê? O que está escrito na lei? E aí, como que você lê ele? Aquilo que está na lei. Aí ele respondeu. Aí Jesus disse para ele: é só fazer isso. Faça. Não fique perguntando. Ele queria colocar Jesus à prova. Jesus ele não responde. Você percebe que Jesus ele responde uma pergunta com outras duas perguntas. O que está escrito e como que você lê. Aí o cara responde. Aí, conforme que está na lei, aí Jesus disse: vai lá e faz o mesmo, faz isso e viverá. Ele percebeu que assim, era uma coisa de obediência àquilo que ele já conhecia e que ele precisava agir de acordo com aquilo que ele já conhecia. Ele queria pegar Jesus em uma outra pergunta. Ele foi lá e fez a segunda. Ah, tá. Ele leu, e não é que ele não sabia, e não é que ele não sabia interpretar, ele era o mestre da lei, doutor da lei. Aí ele pergunta: tá, mas quem é meu próximo? Né? Ele querendo justificar-se, ele queria falar assim: tá, beleza. Quem é meu próximo? É a pergunta do desespero, ou da autossuficiência com que se justifica a desobediência. É assim, porque Jesus falou assim, o texto bíblico da lei é claro: amar o teu próximo. Não fala que o próximo é A, B, C ou D. É amar o teu próximo. Aí, ele, para manter-se na desobediência, justificar essa obediência, ele me pergunta quem é o próximo, por quê? Ele não queria obedecer ao que de fato estava escrito. A resposta a essa pergunta é: você mesmo é o próximo. Vá e seja obediente no amor atuante. Ser próximo não é mera qualidade do outro, mas é o direito que o outro tem sobre mim. Vai ficar melhor explicado agora no próximo. Ou seja, ser próximo não é só uma questão com relação ao outro, é com relação a eu mesmo. Ou seja, qual que é o direito que o outro tem sobre mim? O que o outro espera de mim? Certo? Não é eu olhar somente para o outro, mas eu olhar para mim e me colocar como servo do outro, como aquele que está disposto a fazer alguma coisa pelo outro, anulando a si mesmo, que volta naquele texto que na semana passada que a gente falou da morte do nosso eu. Porque amar o próximo vai requerer de nós primeiro uma autoanulação, uma morte de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente vai ter que colocar o direito do outro acima
do nosso. E aí Jesus vai, aí vamos, eu vou passar aqui. Você sabe que essa história que Jesus está falando, ele vai dar um exemplo, né? Eu sei que ia ter um comentário da história, mas não vai ter, a gente vai para outro texto bíblico para a gente entender outra nuance da questão da obediência. Esse texto, Jesus vai dar o exemplo do bom samaritano. E, obviamente, Jesus ele confronta, por quê? Porque o bom samaritano colocou a sua vida em risco. Falaram sobre isso no TGM ontem, que legal. O bom samaritano coloca a sua vida em risco. O bom samaritano não se preocupa se ele pode também ser assaltado, se ele pode ser maltratado ali, se ele pode morrer naquela cena. Ele não coloca em dúvida, pode ser uma pegadinha desse cara e tal. Não. Ele simplesmente ele olha para o outro e fala: esse cara espera que eu o ajude. Então, esse cara, ele tem o direito sobre mim. Ele tem essa expectativa sobre mim. E como que eu vou reagir? Jesus deu o exemplo lá do sacerdote, do levita, e depois do bom samaritano. Né? Por quê? Porque todos eles, o homem que estava ali, que não diz qual que é que na verdade diz que ele estava subindo para Jerusalém, né? Então, provavelmente um judeu. E aí, Jesus confronta o mestre da lei, porque dois servos, né? Dois sacerdotes, um levita e um... E levita aqui, gente, não é músico de igreja não, tá? Músico de igreja não é levita, não. Músico de igreja é músico. Ministro de louvor, ou músico de igreja, não é levita, não. Aí, o levita e o sacerdote passaram de longe, né? E aí o bom samaritano, ele entende que o outro tem o direito sobre mim de que eu o ajude, ele vai lá e faz o que tem que ser feito, que os outros dois não fizeram. Ou seja, é um confronto que Jesus está fazendo para mostrar o que é obedecer ou amar ao próximo, o que é a obediência na prática, né? Outro texto, gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, levanta a mão, pode comentar, tá? Por favor. Outro texto é o Mateus 19, 16 ao 22. Quem pode abrir para nós aí, Mateus 19, do 16 ao 22? Eu vou, ninguém se manifesta, eu vou pedir para alguém ler. Então, eu vou pedir. Sandra, consegue abrir o microfone aí ou não? Eu sei que você tem uma dificuldade, muitas vezes, de abrir o microfone. Posso abrir sim, pastor. Só um instante, deixa eu só abaixar o volume da TV aqui. Mateus Lucas, 19, Mateus 19, do 16 ao 22, é isso? isso. Pode ler? Pode. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste,
porque possuía muitas propriedades. Bem, essa é a história do jovem rico. Então, vamos ver o que o alemão Dietrich Bonhoeffer falou. Vamos ler. A única resposta ao problema do conflito ético é o mandamento de Deus. E, portanto, o imperativo de pôr fim às discussões e obedecer de uma vez por todas. Somente Satanás oferece uma solução para o conflito ético. Ou seja, para Satanás continue discutindo e estará dispensado da obediência. Jesus não visa o problema do jovem rico, mas ele visa o próprio jovem. Ele nem sequer leva a sério o conflito ético que tanto preocupa o rapaz. Para Jesus, importa uma coisa só, que esse jovem finalmente ouça o mandamento e obedeça. Justamente onde o conflito ético pretende ser tomado tão a sério, justamente onde ele atormenta e escraviza o ser humano, impedindo-o de chegar ao ato libertador da obediência. É aí que se revela toda a sua impiedade. É nesse ponto que o conflito ético deve ser desmascarado em toda a sua ímpia falta de seriedade, como desobediência definitiva. Seria somente a obediência que poria termo ao conflito e o destruiria, libertando-nos para sermos filhos de Deus. Esse é o diagnóstico divino para esse jovem. Então, o que nós, dentro desses dois textos que nós estamos falando, de obediência, o mestre da lei, e agora um jovem rico, o que o Bonhoeffer vai dizer para nós? Vai dizer para nós que não existe conflito. Na verdade, o único conflito ético que existe é o mandamento de Deus. Quando o mandamento de Deus vem e ele confronta, porque o mandamento ele confronta. Ele confronta as nossas vontades, ele confronta os nossos desejos, ele confronta as nossas preocupações. Ele quer ver como confronta? Por exemplo, o texto bíblico diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só. E o texto é claro, é Pedro, né? 2 Pedro, 1 Pedro, alguma coisa do tipo. Lançando sobre ele, é um mandamento. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente lança todas as nossas preocupações diante de Jesus, confiando de que ele cuida da gente. Por isso que a gente fica na discussão, no conflito interno. Porque o conflito interno ele se dá não por conta de Deus, é por conta de nós mesmos, que muitas vezes não conseguimos obedecer ao mandamento de Deus de uma vez por todas. E aí o problema não está em Deus, não está na palavra de Deus, está em nós. Você se percebe? A gente vem a gente vem na série lá estamos finalizando a série de Mateus, e aí o texto vai dizer claramente: várias questões éticas, várias questões de convívio, várias questões de como o mandamento ele confronta a nossa e ele confronta tanto porque muitas vezes nós somos apegados àquela estrutura de um aspecto de desobediência. Não é como o texto de Bonhoeffer vai dizer que o Satanás ele oferece uma solução para o conflito. É assim, continue discutindo dentro de si mesmo. Porque quando nós começamos a colocar em xeque não as nossas vontades, mas aquilo que a palavra de Deus diz, este é um conselho. Isso. Continue contrapondo, continue não obedecendo, né? Continue não querendo obedecer, continue discutindo, continue questionando, como fez o jovem rico, né? Continue falando,
continue, porque só isso vai dispensar você da obediência. Porque, afinal de contas, no final de tudo, você vai fazer como o jovem rico finalmente fez, que é muito difícil para mim obedecer o mandamento, então eu vou seguir conforme os meus conflitos, vou deixar que eles me dominem. Entendeu? Essa é um diagnóstico divino. Não só para esse jovem, mas para nós. Nós temos dificuldade. E o mandamento de Deus, ele conflita. Ele vai trazer esse conflito. Ou a gente obedece, ou a gente vai viver neste conflito ético, interno, e que vai, muitas vezes, levar a gente a um ponto de, até mesmo, mas não é bem assim. É muito difícil. Não é. A gente, obviamente, nós temos que, como diz, decidir obedecer. É bem sério isso, da obediência. A gente vai passar para o próximo tema. Alguém tem algum comentário para fazer sobre esses dois textos bíblicos que nós lemos, do mestre da lei, do jovem rico aí, e tudo isso que nós estamos falando sobre essa questão da obediência? Se tiver, por favor, levante a mãozinha, ou solta o microfone e fala. Pois não, alguém solicitou a palavra aí. Pode falar, aqui. Sobre a narrativa que nós lemos em Lucas, eu acho interessante que a resposta do mestre da lei, ele necessariamente não respondeu o que Jesus perguntou. Ele respondeu o que ele sabia de qual estava na lei. Ele respondeu a teoria. E Jesus estava querendo saber, ele falou bem assim, na nova linguagem, fala assim, ó, o que você entende sobre isso, sobre esse tema? Aí ele respondeu o que ele tinha decorado perante a lei. Isso. Respondeu o que Jesus realmente. Aí Jesus de novo insistiu, contou toda a parábola. Porque assim, quando a gente está no ambiente, Jesus é muito inteligente, é uma sabedoria fora do nosso tempo, nosso espaço físico, mental. Jesus não quis questionar, porque o camarada era o mestre da lei. Talvez ele queria mais conflito do que necessariamente resolver a situação ou ensinar alguma coisa. Claro que a pessoa que é o mestre também tem que ser sábio e entender que Jesus, é claro que ele é acima de todos, mas ele entendia que ali não era o momento de questionar, porque ele foi confrontado com a pergunta. Aí responde bem, porque respondeu na régua, respondeu o que a lei falava, ele não respondeu errado. Sim. Mas a aplicação dele não foi correta, porque Jesus não perguntou isso para ele, perguntou assim, o que você entende sobre isso? Não o que estava escrito lá na lei, que Jesus já sabia. Aí Jesus de novo insiste, ele vai e conta toda a história, tá, bom samaritano, aí ele vai e pergunta de novo, o que você entende sobre isso? Bom, o certo, aquele que ajudou o cidadão, Jesus fala, então vai lá e faz o mesmo. Sim. Eu acho essa narrativa interessante, que Jesus não teve uma preocupação de explicar o contexto da lei. Ele queria demonstrar o que era na prática. Quando o mestre no início pergunta para ele assim, Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? A pergunta correta seria, Senhor, como é que eu faço para poder te seguir? Ou como estar mais próximo de ti? Interessante que nós começamos a namorar, pelo menos na minha época. Hoje eu não sei como é que está funcionando, mas na minha época, a gente, no caso, eu vou falar do meu e Célia, quando eu fui pedir ela em namoro lá, eu não fui perguntando o que ela podia me dar. Eu só queria estar com ela. Eu não fui perguntando se ela podia me ajudar. Embora, dica de passagem, nós estávamos numa situação financeira muito complicada, eu estava desempregado, os pais dela estavam desempregados. Então, assim, foi um monte de coisa, mas eu queria estar com ela. O mestre da lei ali devia falar, não, Jesus, claro que ele já estava com a sua mente cauterizada contra os mandamentos de Cristo, mas ele podia falar, não, eu não preciso da vida eterna, eu quero estar com o Senhor. A vida eterna vai ser consequência do nosso relacionamento. A vida eterna vai ser consequência do que eu aprendi com você, com o Senhor e entender o que seria realmente a vida eterna. A questão da servidão, de ser servo,
A gente vê, é claro que é difícil ir para Jesus sem querer algo em troca, porque ele tem o que oferecer. Uhum. Quando nós vamos num lugar que sabe que tem algo a oferecer a você, e você com intenção de não querer nada, é só se o ser humano for morto. Porque se estiver vivo, ele vai querer algo em troca. Se eu vou no parque aquático, eu quero ter diversão, quero ter alegria. Se eu for na churrascaria, eu quero comer carne. Eu não vou lá para poder ver simplesmente os garçons trabalhando. Então, assim, o ser humano sempre quer essa troca. Com Jesus Cristo, ele tem tudo para dar. Aí a gente percebe que nessa parte de você deixar do que você tem, de deixar o que você acredita, o que você acha que sabe alguma coisa, para poder seguir Jesus e começar do zero, confronta Confronta. a inteligência, o racionalismo. Eu acho muito interessante quando um ateu ele se converte, porque ele vai realmente, porque ele vai querer nada, porque ele já não acreditava em nada. É verdade. Eu acho muito interessante. Eu conheci um ateu que se converteu, ele virou crente. E assim, de passagem, ele é muito inteligente, né? Era muito, muito filosófico. E, cara, quando ele falou para mim assim, ó, o que hoje eu sou crente. Aí eu peguei e falei assim, nossa, que interessante, irmão, você é crente hoje, você não cria em nada, você não cria em Deus. Ele falou assim, é que na verdade eu fui para Deus, não porque ele queria me dar salvação, eu queria entender um pouco mais quem que era essa figura que tudo falava, e acabei tocando meu coração. Então, assim, é interessante quando a gente se converte, até mesmo na questão de não na dor, um ambiente mais controlado, um ambiente mais estável, você vai se converte, porque você não precisa de nada. Você se converteu porque Jesus é, pô, é bom, é gostoso, é prazeroso. Você vai lá e. Não porque eu tô sentindo dor, tô perto de morrer, ou tem gente presa, eu tô desempregado. É complicado isso. Quando você adquire o que você quer, a fé fica um pouco mais tênua. A fé talvez não fica tão forte como você tinha no passado. Aqui o mestre aqui, ele não queria Jesus, perguntou para Jesus, não porque ele queria se converter, porque ele queria confrontar mesmo. E algumas vezes, nossa, conversão é para confronto. Ah, eu tô ruim. Eu preciso de alguma coisa. Oh, eu tô. Esse dia eu escutei um cidadão aí que se diz profeta na igreja aí, falando que você tem que confrontar Jesus. Jesus, eu estou desempregado, me dá um. Jesus tivesse uma empresa para contratar. Mas, assim, a gente vê que nessa parte de ser servo é um ensinamento contínuo. Você vai Sim. morrer tentando aprender a ser servo, dentro da concepção humana, tentando sempre melhorar. Agora o pastor lá comentou lá, quando mais nós estudamos, nós sabemos que não, entendemos que não sabemos nada. É. E nós olhamos no passado e vemos como a gente realmente não sabe nada. E sobre a pessoa de Jesus, a gente tenta, igual hoje é ceia, né? Pelo menos as pessoas da minha época já ficam pensando, pô, essa semana é ceia, tem que vigiar um pouco mais tradicionalistas falando, Isso vigiar mesmo. mais é porque é ceia, eu tentar manter uma atmosfera mais light, para ver se chega, para ver se chega com mais aceitação lá, sendo que não deveria ser assim, né? A transformação deveria ser, lá, no meu caso, há 30 anos atrás. Não deveria nem voltar mais, mas somos falhos. Fica essa minha fala. Legal. Mas é isso, você falou o negócio daquele pastor, aí eu fiquei olhando assim, o pastor, ele estudou com o Wilson Shedd e mais uma penca lá, o cara é presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, provavelmente deve ter no mínimo uns 40, 50 anos de ministério. Aí o cara olha, pega o microfone e fala, gente, quando eu tô num ambiente desse, eu entendo que eu preciso... Ele fala, eu estou aqui hoje não na condição de presidente da convenção, eu estou aqui não como pastor, eu estou aqui como aluno, como alguém para aprender, sabe, sim, porque entendeu que é o que eu falou, é um eterno aprendizado. Na verdade, essa a grande realidade. Enquanto nós estivermos aqui e até na eternidade, a gente vai ter eternidade para conhecer Cristo e conhecer de Deus na sua santidade, beleza, soberania. E eu vou contar para vocês, a gente não vai conhecer totalmente Deus, nem na eternidade. Que Deus, ele é incrivelmente... Mas eu gostei dessa outra observação, que Jesus ele não está preocupado com a parte teórica. Ele fala, beleza, você conhece a parte teórica. Tá bom, faz o mesmo. Aí ele, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história. E ele termina com o quê? Vai lá, faz a pergunta.
Quem foi o próximo daquele? Aí foi o samaritano. Aí Jesus falou, vai lá, faz o mesmo. De novo. Então Jesus está preocupado em fazer, ou seja, vida prática. E não só com teoria. Saber, ter o conhecimento de que eu tenho que amar o meu próximo, de que eu tenho que obedecer a Deus e não colocar em prática, é a mesma coisa de eu ter um remédio que eu preciso tomar para curar uma gripe e eu não ir lá tomar. Eu preciso daquele remédio. Eu sei que eu preciso. Tá, tudo bem. Mas o que você fez para tomá-lo? Você pegou? Você foi comprar? Você tirou ele do plastiquinho? Pegou um copo de água, tomou? Então, se você não fizer algo, porque saber, né, é muito mais fácil do que pôr em prática o evangelho. É incrível que você tem um costume, não sei vocês, mas a gente tem o costume de muitas vezes conhecer pessoas que foram desviadas e conhecem Bíblia virado, conhecem Bíblia. Legal. Mas só conhecer não é o suficiente. Se não colocar aquilo, é o que o mestre da lei estava fazendo. Ele conhecia, mas não colocava em prática. E Jesus estava preocupando com a prática. Boa colocação. Bem, eu tenho 4 textos aqui para a gente ler. Vamos lá, Lilian, por favor, abra a 1 Tessalonicenses 5,17 para nós. Ana Clara, se tiver como fazer isso, estava lavando louça, não sei se vai ter tempo aí, condições de pegar aí, me dá um ok se conseguir, senão, Mateus 6,6, Rafael, abra para nós aí, se tiver disponível, Hebreus 4,16, e a Glete, se puder aí também, não sei como está a situação, Marcos 6,46. Marcaram aí? Aí depois a gente vai ter mais textos aqui, eu ponho a Célia e o Hugo para ler aqui para nós. Amém. Pode ler? Pode ler. Ó, 1 Tessalonicenses 5:17. Orem sempre. Pronto. É isso aí. Só aí. Orem sempre. Ou então, em outras versões, orai sem cessar. É que a minha está na nova linguagem de hoje. Eu sei. É uma linguagem mais próxima. Orem sempre. Pronto. Mateus 6,6, Ana Clara. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Certo. Hebreus 4,16, Rafael Pereira. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos a graça para nos ajudar quando for preciso. E Marcos 6,46. Glete. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu ao monte a fim de orar ali. É isso aí. O que esses textos todos têm em comum? Oração. E o que é a oração? É a comunicação nossa com Deus. A comunicação é o segredo de todo relacionamento saudável. E isso não é diferente em nosso relacionamento com Deus. Portanto, dentro dos textos que nós lemos, a oração é vital para o discípulo. Quarta-feira eu preguei que a palavra, o alimento, ele é vital. A oração é vital também para a vida do cristão, certo? Então, nós temos que ter este entendimento. Todos os textos que nós lemos falou sobre orar sem cessar, entrar no quarto e orar, de que é para nós nos achegarmos a Ele em oração, que Jesus saiu do meio do povo para orar. Então, olha o que Kate Phillips vai dizer. Kate Phillips aponta 4 características importantes que devem ser notadas na oração do discípulo. Primeiro, o louvor. A oração é, antes de tudo, um meio de o discípulo adorar e honrar a Deus.
o seguidor de Cristo, deve guardar com alegria a oportunidade de estar na presença do Rei dos Reis. Deve permitir que a gratidão flua de seus lábios e que todo o seu ser expresse admiração e temor diante do Abba, diante do Pai. Então, primeira característica importante que deve ser notada na oração é o louvor, ou seja, um meio de adorar e honrar ao Senhor. Por isso que nos nossos PGMs, nós temos aquele momento de gratidão, que é o momento de uma oração, como que eu disse aqui agora há pouco, desprovida daquele... A gente aprender a orar como forma de louvor, como forma de agradecimento, como forma de honrar, como forma de louvar a Deus, dizendo, Senhor, obrigado. Não pedindo, né? Não aquela oração de petição, mas aquela oração de louvor, aquela oração de gratidão. Então, é importante nós termos essa prática de orar com o intuito de louvar, honrar e bendizer e glorificar o nome do Senhor, tá bom? Então, assim, a gente tem algumas... Vamos lá, continuando. O discípulo também deve ser um ouvinte ativo, ou seja, Deus deseja perfeita comunicação com seus filhos. Ele fala conosco por meio da sua palavra e também por meio do Espírito Santo Consolador. A comunicação mais significativa entre o discípulo e Deus ocorre quando o discípulo está a sós com Deus, fechar a porta do teu quarto e falar com Deus, longe de distrações como televisão, celular ou até mesmo outras pessoas. Ou seja, é a característica do fechar a porta do quarto e falar com Deus. O terceiro elemento da oração é a constância na vida que nós precisamos ter, que é orar sem cessar, ou orar sempre, que foi o texto que a Lilian leu para nós. O que só é atingido mediante um período extenso de prática diária. A intimidade com Deus exige comunicação regular. A comunicação constante faz com que os nossos corações, motivações e pensamentos coincidam com os de Deus. Ou seja, você precisa ouvir, e para você ouvir o que Deus tem para falar para você por meio da palavra, ou até mesmo por meio do Espírito Santo. Gente, eu não sei vocês, mas é muito gostoso quando Deus ou ilumina a palavra para você, parece que ela abre-se um mundo de entendimento, ou quando você sente o Espírito falando ao seu coração, é uma coisa magnífica. Mas isso normalmente não ocorre no meio de distrações. Outro ponto é constância. É por isso que eu falo, gente, a gente precisa ter mais constância na nossa vida diária com Deus, certo? E, por fim, é essencial compreender o lugar da sinceridade nas orações. Como em qualquer relação de intimidade, a sinceridade estreita os laços e demonstra confiança. Porque o discípulo confia no amor, na graça e no poder de Deus, ele se expressa em honestidade e fraqueza, tanto na confissão de seus erros e pecados, quanto na expressão de seus sentimentos mais profundos, como medo, vergonha, como medo e vergonha. Por exemplo, veja o que declara Richard Foster. Olha o que ele vai dizer. A oração impele-nos, nos leva para a fronteira da vida espiritual. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal porque nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. A meditação nos introduz à vida interior. O jejum é um meio que o acompanha. E o estudo da palavra transforma a mente, mas é a disciplina da oração que nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. A oração verdadeira cria vida e muda a vida. Orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Então, oração não é para transformar o outro. Oração é para transformar a gente. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado. E ela não será uma característica perceptível em nossa vida. Quanto mais próximos chegamos do coração pulsante de Deus,
mais enxergamos a nossa necessidade de sermos conformados a Cristo e mais desejaremos isso. Todos os que caminharam com Deus consideravam a oração a atividade principal da vida. Olha só, vamos voltar aqui nessa declaração do Richard Foster. Gente, vocês me ouviram. A oração, eu achei interessante dessa declaração, essa fala, orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado. E ela não será uma característica perceptível em nossa vida. Agora, vamos lá. Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a buscar. Ele mesmo fez isso, muitas vezes. E essa é uma característica importante para o ministério, para o discípulo, na verdade, para a vida cristã. Está com dificuldade de mudar algum comportamento, está com dificuldade de mudar algum pensamento, está com dificuldade de mudar a sua ansiedade, a sua preocupação, o seu desespero, a sua falta de fé, a sua falta tem dificuldade, sim, Gled, sempre foi. Tem dificuldade em perdoar, tem dificuldade com ressentimento. É só a oração que pode mudar isso. Está precisando de sabedoria, o texto de Tiago vai dizer, peça a Deus. Peça a Deus e Ele é fiel para te dar. A gente precisa conhecer as nossas limitações e em oração pedir. Em oração para nós mesmos. Pedir para Deus nos ajudar a reconhecer nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. É só a oração que tem esse poder, porque é só quando a gente chega diante de Deus, é aquilo que ele diz aqui, que quanto mais próximo chegamos do coração pulsante de Deus, mais enxergaremos a necessidade de sermos conformados a Cristo, ou colocados diante de Cristo como representante dele. E mais desejaremos isso. Porque você vai entender a sua real necessidade. Quando nós oramos, a gente fica literalmente, especialmente quando você faz aquela oração que a Ana leu do Mateus, no quarto. A oração que é feita no altar do púlpito de uma igreja, do templo, a oração que é feita quando estamos ali em conjunto, no círculo de oração, não é que ela não seja verdadeira, ela é verdadeira, mas ela é oração que de alguma forma maqueia, de fato, algumas coisas. Desculpa eu falar de ser muito duro nessa palavra maquiar, é porque ali a gente não é a gente mesmo. Ali nós não somos nós mesmos. Agora, quando a gente fecha a porta do quarto, estamos a sós com Deus, ali nós conseguimos ser nós mesmos. Isso, Gled. Quando estamos diante do púlpito, quando estamos diante de alguém, quando as nossas orações se tornam uma oração mais direcionada, e ela não revela de fato. Obrigado, foi essa palavra, isso mesmo. Ela é muito mais direcionada. Ela não revela o que está no profundo, no íntimo, no escondido. Agora, quando a gente entra no nosso quarto, e a gente está só você e Deus, e ali não tem ninguém ouvindo, ali é você e Deus, e você sabe que diante dele você não tem como esconder nada. Você não precisa direcionar a sua oração. Você não precisa colocar a sua oração dentro de uma caixinha para que ninguém descubra quem você e eu somos. Ali você está desnudo diante de Deus. Você está diante daquele que te conhece melhor do que você mesmo. É só essa oração que tem capacidade de mudar a gente. Aquela oração da alma, aquela oração do espírito. Aquela oração
muitas vezes que você nem consegue, a oração de Ana, nem abrir a boca, porque você tem vergonha, muitas vezes, de estar naquela posição, porque você sabe que Deus te conhece, que Deus conhece o seu profundo, que Deus conhece todas as suas necessidades, todas as suas angústias, todos os seus pecados, todas as suas falhas, e aí você fica desarmado. Pois não, Ana? Eu estava lembrando aqui com a minha mãe de ontem, no encontro dos jovens, Sim. a minha mãe perguntou, né, o que tem afastado a gente de Deus, que tem, como você falou, mãe? Distraído a gente, né, de ter o relacionamento com Deus. E aí ela perguntou para Eloá o que tem, né, distraído ela. Aí ela falou assim, a escola, as pessoas, os objetos, tipo... Aí a gente lembrou dessa passagem de Mateus 6, né, que fala para a gente entrar no quarto, no secreto, sem ninguém atrapalhando, sem ninguém olhando. E realmente é diferente quando a gente está no secreto mesmo, só você e Deus, porque dificilmente você vai ver alguém em uma oração no culto, falando os problemas, falando tudo que ele está passando, né, os pecados principalmente, né, Uhum. confessando ali na oração diante da igreja, mas no secreto com Deus a gente se sente, acho que mais à vontade, né, quando estamos na intimidade com Deus dentro do quarto, conseguimos confessar, conseguimos falar aquilo que está nos atrapalhando, nós pedimos perdão por deixar algumas coisas nos distanciar de Deus. Então, é realmente diferente o orar na frente de pessoas e o orar no secreto. Sim, com certeza. E a oração que vai mudar a gente é essa oração do secreto. É a oração da intimidade com Deus ali, do momento íntimo. Porque é ali que a gente vai dar nome às nossas falhas, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas faltas de capacidade, sabe? Eu gosto muito do texto daquele homem que diz para Jesus: Senhor, ajude a minha pequena fé. Eu falei, poxa vida, esse homem teve uma coragem de colocar a sua limitação diante de Jesus. E, obviamente, eu imagino que para ele é como se ele estivesse num lugar secreto com o próprio Jesus, só ele e Jesus. Ele não queria saber de mais ninguém. Obviamente que isso levou ele por conta do desespero e a necessidade dele da cura do seu filho. E ele diz que ele não tem fé suficiente. E ele pede ajuda, ele fala, ajude a minha pequena fé. Então, mas normalmente a gente não tem essa condição e essa capacidade diante de uma limitação aparente, nós temos dificuldades de muitas vezes de reconhecer isso. Mas, contudo, é no quarto, no secreto a gente consegue, até porque não tem como esconder de ninguém, porque só está você e Deus ali. Como que eu vou esconder algo do Senhor? O salmista vai dizer, Senhor, se eu fizer minha cama no mais profundo mar, o Senhor vai estar. E se eu subir e for até no mais alto céu, o Senhor vai estar ali. Não importa onde eu for, o Senhor estará. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece na profundidade que nem eu mesmo me conheço. Deus abençoe, Lili. Vai com Deus, tá? Deus nos conhece numa profundidade. Tanto é que Deus, ele muitas vezes chama-nos, por ele nos conhecer tão bem, ele chama eu e você para obras que a gente não se considera capaz, mas ele sabe que você, lá no profundo, que ele vai te capacitar,
é que você não consegue saber dos próximos 10 minutos que vai acontecer na tua vida, mas Deus te conhece, e aí ele te confia algo, e você mesmo em você não confia, mas não, mas eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu não posso fazer, mas ele te conhece tão bem que ele confia em você para fazer aquilo que até mesmo você não confia, porque ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Então, é nessa intimidade, a oração é isso. Vamos para frente, porque, como diz o ditado, atrás vem gente, a gente precisa continuar. Vamos. Ó, aí eu li aqui para vocês que todos os que caminharam com Deus consideravam a oração a atividade principal da vida. Vejamos, Lutero declarou. Vou colocar de todos aqui que eu vou. Eu não sei se vai dar tempo de terminar hoje, não. Lutero declarou, olha o que Lutero disse. Tenho tanto que fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Ele sustentava o lema que aquele que ora bem, estuda bem, é como um axioma espiritual, uma coisa que completa a outra. Aquele que ora bem, estuda bem. Diz a história que um dia alguém tinha um compromisso, o Lutero tinha um compromisso, e alguém chegou para ele e disse, ô Lutero, você tem um compromisso importante, Lutero. A gente precisa ir que você tem um compromisso importante. Aí ele disse assim, algo no sentido de, se o compromisso é importante, eu não posso dispensar de orar e buscar a Deus para fazer aquilo que é importante para Deus. É tipo assim, Lutero, vamos que você tem que chegar num lugar e você tem aquele compromisso que é importante. Ele falou, tá, se é importante assim, como que eu vou abandonar a oração para ir cumprir um compromisso importante? Eu não posso, então eu vou orar. E aí ele orou as 3 horas dele lá, que ele orava por dia. Ele não deixou de orar porque o compromisso era importante. Ele fez questão, salvo engano, ele não disse, eita, se o compromisso é importante, eu não posso orar só 3 horas, eu tenho que orar 6. É tipo assim, entendeu? Assim, a pessoa está preocupada com o compromisso, com o horário, com aquela coisa toda. Ele está preocupado e fala, poxa, se é tão importante assim, eu não posso orar só 3 horas. Eu preciso orar 6. Porque se Deus requer de mim e quer que eu esteja num compromisso importante desse, eu preciso estar melhor preparado. Eu não posso abrir mão da oração. John Wesley afirmou, Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Ele nutria uma convicção dedicando 2 horas aos exercícios sagrados da oração. Tá? Isso é a média, tá? O traço mais marcante na vida de David Brainerd, um missionário norte-americano, era a oração. O seu diário está repleto de relatos de oração, jejum e meditação. Ele diz, gosto muito de ficar sozinho em minha cabana, onde consigo passar bastante tempo em oração. Então, para esses homens, descobridores, estou falando só de 3 aqui, tem um monte. Você quer saber, heróis da fé. Eu tenho um livro aqui, inclusive para mulheres, eu vou pegar eles aqui. As mulheres, cadê? Um livro grosso sobre... Tem algum lugar aqui que fala sobre as mulheres no protestantismo. Aqui, as vozes femininas do início do protestantismo brasileiro. Vozes femininas do início do protestantismo brasileiro. Você vai ver nesse livro quantas mulheres e a vida de oração, de devoção, de piedade que essas mulheres tinham. Então, assim, são muitos exemplos, tá? Bem, gente, eu vou correr aqui para a gente terminar isso aqui hoje. Amor ao próximo, eu vou deixar aqui, mas como eu disse, nós vamos ler alguns textos aqui ainda. Célia, você consegue ler para nós aí João 13:35? Hugo, você consegue abrir para nós aí Efésios 5, 1 e 2? E eu já que eu estou com o Mateus aqui aberto, o Mateus 5 é o texto que nós estamos lendo na igreja. Vou só compartilhar ele aí sobre... tá. É sobre... Vocês conseguem? Hugo lê Efésios 5, do 1 ao 2.
e a Célia lê o João 13. Então vamos multar aqui, tá? Libera seu áudio. João 13, 36, só 36? 35. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Só 35. 13 35. 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É isso aí. Esse é o texto. Obrigado, irmã. Hugo, conseguiu achar aí? Multei. Efésios 5, Não. 1 e 2. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, como filhos amados. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como suave perfume. Amém. E o Mateus 5, 43, 45 vai falar assim: amarás o teu próximo, odiarás seu inimigo, porém vos diga mais os vossos inimigos. Nossa, Então, o Hugo tá com a voz de homem já, né? você viu? Até assustei aqui, eu fechei. É o Hugo mesmo que tá falando? Meu Deus do céu. Tá mais grossa que a minha voz. O Hugo tá falando mais grosso que eu. Então, assim, amar a Deus sem amar o próximo é uma fuga da realidade. João, 1 João, vai dizer isso. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Amar o próximo sem amar a Deus é uma pretensão que será frustrada. Também, você não tem como amar o próximo sem, de fato, amar a Deus. Porque Deus é amor. João disse, né? Então tem que tomar cuidado com esse texto de que Deus é amor, porque o texto está falando que Deus é amor. Aí ele vai falar que o amor lança fora todo medo. Não é o amor que... Não, está falando que Deus lança fora todo medo. Não é o amor que lança fora. Deus, que é amor, lança fora todo medo. É o contexto. Só para pontuar. Devemos amar a Deus para que consigamos amar o próximo. E amar o próximo como consequência da nossa experiência de amor a Deus. É uma coisa, de novo, é um axioma. É uma coisa que comunica com a outra. Os discípulos de Jesus devem viver essa maravilhosa experiência de amor. Eles são amados por Deus e transbordam esse amor ao próximo. Sabem que Deus é amor. No contexto de Mateus 5, Jesus está ensinando que a essência do caráter de Deus não é a lei, mas o amor. Ok? A espiritualidade do reino de Deus não se restringe à adoção de regras de comportamentos ou algumas elevadas propostas morais. O caminho de Jesus é essencialmente aquilo que nós estávamos falando, né, sobre não é conhecer as regras, como o mestre da lei conhecia. Eu conheço as regras de comportamento, eu conheço as questões morais. Não, é uma experiência, é uma vivência de amor, uma experiência do amor de Deus, uma vivência do amor de Deus que transborda para a construção de uma sociedade fundamentada no amor, ou seja, é vida prática, é amor sendo experienciado na vida, tanto uns para com os outros, quanto o amor para com Deus. Eu preciso viver esse amor, eu não preciso só conhecer desse amor, eu não preciso conhecer, não, eu preciso viver esse amor. Ter o conhecimento desse amor, ele é limitado, você precisa, nós precisamos viver esse amor, ter a experiência de viver este amor na vida uns com os outros. Porque é isso que o João 13, 35 vai dizer, sobre que nós só seremos reconhecidos se nos amarmos. Efésios 5, 1, 2, o Mateus 5, amar só, é isso aí, linda frase. Olha, gente, pega essa frase e posta nos Instagram e tal. A experiência do amor é o corpo de Cristo em serviço. Olha que lindo isso. Ficou bonita essa frase, hein? Depois eu vou pegar aqui no vídeo aqui, vou voltar ela e vou postar. A experiência do amor é a igreja de Cristo em serviço, o corpo de Cristo em serviço. Oh, que lindo! Ficou maravilhosa essa frase. Gostei, Sandra. Obrigado, hein? Então,
não há condições de nós falarmos assim, eu amo a Deus, mas para Jesus, a verdadeira religião tem a ver com relacionamentos de amor. E porque são relacionamentos de amor, são também necessariamente relacionamentos de justiça. São relacionamentos em que a dignidade humana é resgatada, restaurada, valorizada e preservada. Em outros termos, como já trabalhamos aqui em todo este material que nós falamos aqui, estamos terminando hoje, amar é alcançar, é acolher e cuidar. Veja o que Deus disse pela boca do profeta Isaías. Olha o que Deus disse. O jejum que desejo não é este. Né? Ou seja, só fazer jejum por fazer. Não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com famintos, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Ou seja, você falando, o que eu quero de vocês não é esse tipo de jejum que vocês estão fazendo. O jejum não é aqui, o desejo não é esse, de vocês soltarem. Não é só fazer um jejum de cara contristada, rasgar vestes de saco, cinzas na cabeça. Não, eu quero que vocês trabalhem para soltar a corrente da injustiça, sejam menos injustos, que vocês desatem as cordas do jugo, parem de julgar as pessoas. Vocês coloquem em liberdade, e aqui eu não estou falando daquele julgamento que o mundo diz, não, estou falando, pôr em liberdade os oprimidos. Não é partilhar comida com famintos, abrigar o pobre desamparado, vestir o que se encontrou nu e não recusar ajuda ao próximo. É isso que o que o Senhor deseja. O que Deus deseja como expressão de honra a Ele é o cuidado da vida humana por meio de relações de amor e justiça. É importante notar que assim como estar perto. Aqui. Os irmãos chegando agora, estamos indo para é importante notar que assim como estar perto não significa ser próximo, também há uma diferença. Estar perto não significa ser próximo. Também há uma diferença entre amar e gostar. Jesus nos mandou amar todo mundo, mas não disse que precisamos gostar de todo mundo. Gostar é uma questão de afinidade, empatia e simpatia. E isso acontece mesmo sem que saibamos o motivo. Mas amar é uma relação de serviço independentemente dos sentimentos e sensações. Amar é querer bem, gostar é querer perto. Amar é servir a pessoa, mesmo que isso exija sacrifício. Amar é alcançar, acolher, cuidar, doar e doar-se pelo bem do próximo. O discípulo adorador adora a Deus também, amando e servindo ao próximo. Então, Jesus não mandou a gente gostar das pessoas. Porque gostar, ele limita. Quando eu digo que eu gosto de alguém, é porque eu tenho afinidade, é porque eu tenho simpatia, é porque eu tenho uma relação eu tenho um sentimento. Não. Amar é diferente. Amar não é ter simpatia, empatia somente. Isso está dentro do amor. Mas amar é um ato de serviço. E não é... eu não senti de amar. Não, você não... Amar é um mandamento. E amar é prática. Não depende daquilo que você sente. Não depende das suas sensações. Isso é para quem gosta. Certo? Eu não preciso estar perto para amar. Mas se eu puder estar perto e expressar meu amor perto, amém também. Então, assim, amar é mandamento, gente. Não é um pedido, não, tá? Não é condicional. Não é uma possibilidade, como eu falei no começo. Ser discípulo requer uma condição de, se você é discípulo, você não tem mais a possibilidade de querer obedecer isso ou não. Você precisa decidir obedecer. Não tem opção. Não é opcional. Amar não é opcional.
para o cristão. Tiago está de acordo com Isaías ao escrever que a religião que Deus quer, que o nosso Pai aceita, como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Ser discípulo tem pouco a ver com códigos morais ou rituais litúrgicos. Isso é difícil da igreja entender, gente. Não é códigos morais ou rituais litúrgicos. A vida do discípulo está absolutamente ligada a relacionamentos de amor e aquilo que o Kio falou, e a prática de justiça. De fato, ser discípulo de Cristo implica alcançar, acolher e cuidar, que é zelar pela dignidade do ser humano criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Amar o próximo significa amar o ser humano em sua condição de maior miserabilidade. Amar o próximo significa amar o ser humano que se desgenerou tanto em seu egoísmo, orgulho e prepotência que deixou de ser amável. Isso é amor. Então, não adianta você falar que você só ama. Se você não amar o humano na pior dos seus delitos, da sua degeneração, do seu egoísmo, do seu orgulho, e você não olhar para essa pessoa como alvo também do amor de Deus, nós precisamos orar a Deus, como a gente falou agora há pouco da oração, no nosso cantinho, e pedir para que Deus nos dê esse olhar. Meu Deus, ainda tem isso aqui ainda? Gente, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, o horário já deu. Teria mais um assunto aqui, mas eu vou deixar para a semana que vem, a gente finaliza. E aí a gente finaliza. Sim, Sandra. Como perdão. Se eu esperar sentir, né? Se eu esperar sentir para perdoar, talvez não perdoe. Mas quando eu decido, o Espírito Santo trabalha para que aconteça, justamente. Ele vai trabalhar dentro do nosso ser, porque é o nosso ser precisa exercitar. E aquilo que o mestre da lei disse. O que eu preciso fazer para herdar? Exercitar aquilo que você já sabe. Entendeu? Então, assim, como a gente tem mais um tópico ainda, eu tentei correr, achei que era o último, mas esqueci que tem o frutificar e multiplicar, e a gente vai falar disso da semana que vem. E aí a gente fala disso e introduz o próximo material que a gente vai conversar. A gente faz um apanhado geral do que a gente vai conversar nos próximos meses aí, tá bom? Dos materiais. Gente, outra coisa, este material que eu fui postando semanalmente, eu tenho todos eles aqui. Eu vou compilar ele todo em um artigo só, em um arquivo só, e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Lá no grupo, quem quiser, em PDF, que quiser imprimir, para poder fazer um livro, fazer alguma coisa para deixar na sua prateleira, todas essas aulas, com tudo isso que a gente falou. Não os PowerPoints, tá? Os textos lá, estão lá, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Mais tarde nós temos ceia do Senhor, como o que eu falou, sem aquela ideia, na verdade, nós temos que estar prontos a todo e qualquer momento, né? Não é porque é ceia, eu vou me preparar melhor porque é ceia. Não, tem que estar sempre pronto, né? Não é porque é ceia, né? Né, que eu cria a semana, a gente passa 3 semanas fazendo um monte de atrapalhada, e quando chega na semana da ceia, vira o espiritual. Não dá certo, né, Kio? O que eu falou isso, porque não dá certo. Acha que o que Jesus ensinou. Mas vamos trabalhar. Semana que vem a gente volta, se Deus assim quiser. Se Deus permitir, estaremos aqui semana que vem, 9 horas da manhã. Irmãos, todos vocês que estão aqui, eu tenho falado de nós estarmos aqui 9 da manhã para a gente compartilhar, para a gente ouvir. É um espaço que a gente tem trazido assuntos importantes, temos sido confrontados, porque não é só no culto à noite. Se nós ficarmos esperando só de culto à noite,
do culto de quarta-feira e do culto à noite e tal. Não, a gente precisa, é um espaço de compartilhamento diferenciado, e que é 1h30 falando da palavra de Deus. É 1h30 conectados com a palavra, né? Não é só os 40 minutos do culto à noite. Então, é um espaço importante para todos nós, amém? Vamos finalizar. Rafael, libera o microfone aí, hora para a gente terminar, irmão. Amém. O Hugo tá com a voz mais grossa que a sua também. Tá. Tá esticando mesmo, tá grande, tá crescendo. Amém? Amém. Pai querido, graça nós te damos nessa manhã, obrigado pela vida de todos que participaram dessa aula, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelos ensinamentos, onde o Senhor tem falado aos nossos corações, meu Pai, desde o PGM de ontem, Senhor Jesus, sobre estar mais próximo de Ti, principalmente no secreto, Pai. Então, que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, cada dia mais na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, para que possamos cada dia mais ser mais parecidos contigo, Senhor. Te agradeço por esse domingo, por essa manhã. Te peço que o Senhor abençoe todos, meu Pai, que estão participando e todos que não puderem participar nesse domingo com a sua família, e que à noite nós possamos estar ali reunidos, meu Pai, como corpo, meu Pai, de Cristo, para, meu Pai, fazer uma participação maravilhosa na ceia do Senhor. Te agradeço e que o Senhor nos dê um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. 18 horas, culto. Pastor Genivan está aqui. Pastor Genivan, organizar aqui para semana que vem nós estarmos aí com vocês, tá bom? Se Deus quiser aí, semana que vem, retomar aí a gente, esses últimos dias aí a gente estava bastante corrido aqui, mas organizamos bastante coisas, e aí nós estaremos aqui. Pois não, pastor Genivan, pode falar. Quer falar? Abre o microfone aí e fale. Ou só deu um tchauzinho? Acho que foi só um tchau, né? Beleza? Então, gente, Deus abençoe a todos. Até mais tarde, Deus assim quiser. Estaremos juntos, louvando e agradecendo ao nome do Senhor.